Bom, eu trouxe o vídeo do patinho, parte 1, parte 2. Agora eu estou trazendo esse bolinho. É um bolinho de um suposto chocolate, tá? Meio que em forma de coração. Então, também faço de forma simples, bem explicadinho, porque é para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom, gente? Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã. E faço aqui de forma bem simples, tá? Que é para você entender, tá? Eu faço aqui, olha, uns detalhes que tem com o rústico, são umas manchinhas que ficam assim na parte do chocolate. Eu faço primeiro essas manchinhas, deixo secar, passo também faço alguns detalhes também com o palha, tá? Que eu não vou usar tinta branca, não no bolinho. E vou marcando essas manchinhas, termino do rústico e faço com o palha, tá? Então, é coisa mesmo assim bem simples, tá? Você pode tirar um print ou você pode, de repente, aí, tirar um print do passo a passo, que é para você ver, tá bom? Passei o rústico, agora eu venho com palha, também marcando alguns pontos aqui mais iluminados, tá bem? Vou dar uma aceleradinha aqui porque é bem simples. Estou com o pincel número 2 e a tinta palha. E também deixo secar esses pedacinhos que eu fiz agora, tanto quanto o rosto. Que eu estou com a tinta branca, eu vou preencher essa florzinha aqui, ó. Com uma tinta branca. Mas não vou trazer essa tinta até aqui, pertinho dessa pétala que tá vendo, ó, deitadinha. Mas pelo meio. Clareador. Que aí eu adianto com esses pequenos detalhes, depois eu só venho para fazer o suposto chocolate, tá? Risquei bem forte aqui, para não se perder, tá? É uma pétala, gente, de nada, tá? Já cubro bem as tramas do tecido. Passo a tinta e vou acertando com o clareador, tá? Tem pedacinhos de todo lugar aqui sem a tinta. E vou deixar secar também. Fiz esses detalhes nesse bolinho com o marrom. Eu vou preencher todo esse bolinho com o marrom, mesmo passando sobre esses
pingos de tinta que eu passei aqui antes, tá? Que é pra marcar, né? Ih, já comecei borrando, gente. A gente, né? Se borrar aqui essa tinta branca da florzinha que eu já passei, aí depois fica ruim pra você cobrir, tá? Então, olha, eu vou preencher todo esse bolinho. Vai ficar uma manchinha ou outra sem tinta, essa marrom. Vou passando aqui com clareador, pincel número 2 e vou passando. Aqui tem uma petalinha, eu tomo cuidado. Sem lavar o pincel, eu venho com o marrom café. Porque com esse marrom café, eu vou pegar desde aqui, olha só, sobre até mesmo essa aqui, ó. Que eu disse que vai ter um detalhe, um acabamento aqui, é um contorno, na verdade, quase de tão fininho que é, gente, tá? Com o marrom café, eu agora, ó, clareador, marrom café também está bem ralinho. Desculpa aí se minha mão estiver na frente, mas é a posição que eu estou aqui, tá? Olha, pouquíssima tinta. Passo aqui nesta parte menos sombreada. Sigo aqui bonitinho. E agora ainda com esse marrom café, pouquíssima tinta, eu vou passar um pouco também sobre esse marrom puro que eu passei. Tá? Aí eu posso vir assim, olha, de forma circular, com cuidado, né? Porque é um bolinho, então é um bolinho com suposto chocolate. Então pode ficar aqui, tá vendo? Olha, manchadinho. E agora eu vou trabalhar aqui com o marrom e o marrom café. Olha, veja que vai ficando uma manchinha. Também não passo essa misturinha do marrom café sobre toda essa parte aqui de cima, né? Aqui, olha, estou passando sobre a parte do risco do carbono. Então, veja, ficou um ladinho mais claro, um ladinho mais escuro. Agora venho com o cinza lunar. Estou com esse pincel da Condor número 0, tá? De cabo vermelho. Ele, para fazer pintura sobre tecido, ele não é legal, ele não cobre totalmente a trama. Mas para fazer acabamento, detalhe já sobre uma outra tinta, ele é legalzinho. E faço aqui um pequeno detalhe com... Vou sombrear um pouquinho com esse cinza lunar, bem pouquinho. Passo aqui. Vou sombrear só um pouquinho essa florzinha. Aqui. Aqui é o cinza lunar.
E o pincelzinho zero da Condor. Meus materiais são todos da Condor. Vê que eu estou trabalhando, ó, do ladinho, tá? No cantinho do pincel, bem pouquinho. Eu faço aqui, ó, uma marquinha, tá? Veja que é pouquíssimo. Aqui também. Lavo o pincel. Com esse pincel pequenininho ainda, eu estou com o terra queimada e vou fazer aqui. Vou acertar aqui, porque esse pedacinho é redondinho. Venho e desço até aqui. Esse pedacinho aqui é bem sombreadinho, tá? Vou passar esse terra queimada aqui. Com o pincel sujo do terra queimada, eu venho com o marrom, pego com bastante calma para não bagunçar a minha tinta, alterar a cor. E vou acertando agora com o pincel pequeno. Preciso, opa, quase que eu pego terra queimada. O corpo tem que ficar quase deitado aqui sobre a tábua, que é pra gente não borrar tudo, né? Mas aqui pra mim não dá pra virar, porque se eu virar aqui, eu tenho que mexer com a base ali que tá o telefone para gravar. Mas você aí pode fazer, botar a tábua do jeitinho que você acha que fique legal para você, tá? Que se eu parar para acertar a tábua, eu não gravo, eu tenho que tirar o telefone daí. Lavo o pincel. Tem uns detalhes aqui mais claro também, eu não vou mexer agora. Também eu deixo, porque eu preciso dessa secadinha, tá? Esse aqui foi um bolinho, a foto tirada de um bolinho real. E quando a gente trabalha com a pintura nesse estilo, é necessário às vezes a gente esperar secar um pouquinho para vir trabalhando sobre essa tinta, para alcançar a cor que a gente precisa. Enquanto dá essa descansadinha que eu preciso, eu venho com terra queimada e vou passar. Eu vou trabalhar com ele aqui, ó, nessa parte de baixo. Pouca tinta. Cuidado, né, aqui para não sujar essa parte da caixinha. E passo até mesmo sobre essas tintas que já estão aqui. Você viu que eu fiz uma base com o marrom. Agora venho com esse terra queimada sobre o marrom. E vou passando aqui, mas ainda assim ele vai ficando umas manchinhas. Mesmo passando esse terra queimada, essa tinta que eu passei aqui, ela não vai cobrir totalmente, tá?
vai secar, fica sempre, né? Umas manchinhas lá, outra cá, da tinta que eu já passei. Então, agora eu venho acertando pedacinho por pedacinho com esse pincel número 2 da Condor. Então, veja que eu fui passando aqui o terra queimada sobre o marrom, acertando esses detalhes aqui que são pequenos, mas veja que ainda, né, ficou as manchinhas. Quando seca, é assim, tá? Aqui ao redor desta manchinha, tá vendo? É o terra queimada. Agora a gente vai sombreando onde precisa, clareando onde precisa também. Terra queimada. Lavo bem o pincel e seco. E venho com o marrom café, tudo mínimo, tá? Aqui, ó, vou fazendo umas manchinhas. Vou fazendo umas manchinhas aqui, ó. Olha, manchinha, pincel sobre leve. Olha, pincel sobre leve. Eu espalho um pouquinho ali, espalho um pouquinho aqui, com terra queimada. Vou tentar fazer aqui, ó, sem ficar com a mão na frente, porque eu vou trazer esse terra queimada, vou circular ao redor desta mais clarinha aqui. Então, um pouquinho que nem veio. Olha, vou trazendo, pegando mesmo que tenha uma outra tinta aqui, eu venho passando sobre ela, tá? Aonde passa uma tinta bem forte sobre uma mais clara, quando seca, fica diferente, tá? Você pode ver por aqui, né? Com esse marrom café, acerto aqui porque ele vem saindo daqui, esse vem saindo daqui, vem na pontinha do pincel um pensamento de tinta. Eu vou fazer aqui, olha só. Vou passar um pouquinho, opa, veio muita tinta. Vou passar um pouquinho aqui por fora dessa que eu passei agora, acrescentando esse pedacinho aqui, tá? E vai escurecer só um pouquinho por conta do terra queimada. Estou com o pincel número 0, esse aqui é 2 zeros, tá? E da Condor também, ele é próprio para contorno. Pouquíssimo. Eu venho já pegando daqui, olha. É um mínimo de pincel.
vou sair com ele aqui, olha, esse pedacinho que eu fiz aqui, ele fica com duas cores, tá? Com duas cores. Ele fica com duas cores. Um pedacinho mais claro e um pedacinho mais amarronzado. Então, eu preciso, olha, dividir aqui, ó. Por isso, eu preciso vir com esse pincelzinho, tá? Porque ela vai secando junto com a outra e ficando num tonzinho que a gente precisa, né? Ela vem, chega aqui, ela acrescenta só um pouquinho. Tá? Tem esse detalhezinho aqui, tá? Ela é bem clarinha aqui, pra mim. Com muito cuidado, eu vou pegar esse, desse pedacinho, desse pedacinho aqui, depois acerto esse marrom café ali no meio, porque é bem fininho isso aqui, tá? Com o palha ainda, eu vou pegar, primeiro eu vou arrumar esse aqui. Esse pedacinho aqui é maior. Como ele foi interrompido pela caixinha, então eu trago ele até nessa bordinha. Com o palha ainda, eu saio, olha, daqui. Paciência, gente, muita paciência, porque é detalhe finíssimo. Você vê que eu estou com esse pingo de pincel, ainda borro. Muita concentração, muita paciência, muita fé em Deus. Peça, né? Peça sempre que Ele te socorre aqui, tá? O que seríamos, né? O que seríamos sem aos cuidados do nosso Deus? Seríamos nada, nem estaríamos aí. Eu então nem estaria aqui, né? Se fosse caso. Mas graças a Ele eu estou aqui tendo a oportunidade de trazer para você o que eu aprendi com Ele, tá, gente? Eu nunca fiz curso com ninguém. Eu tenho um orgulho de dizer que o meu Deus é o meu professor, tá? Então, olha, não copiei trabalho de ninguém. Quando temos um Deus, não precisamos temer. Não vou conseguir, nunca pense, não vou conseguir. Já pensei muito assim, me dei muito mal, tá? Se você quer saber. Por quê? Não é isso que Deus espera de nós, né? Não é isso. Venho aqui, pouquíssimo. Veja que já, já vai, desculpa. Veja que já vai apagando. No finalzinho, quando terminar, a gente vem e reaviva essa tinta, tá? Olha aqui, é redondinho, tá certo? Quando chega aqui, ele vem reto, tá? Também foi interrompido pela caixinha esse pedacinho, mas eu busco fazer aqui
de forma parecida, não igual, tá? Igual a gente nunca vai conseguir, gente, nunca. Não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus, né? O marrom, pouquinho do clareador. Eu vou acertar aqui. Esse marrom, eu vou pintar esse pedacinho aqui, olha, acertando esta cozinha que eu passei agora aqui, que é o palha, tá? Aqui é tudo fininho, viu que eu passei? E agora eu acerto, né? Olha só aqui, pequeno, tudo minúsculo aqui, tá? Quando ele vem chegando aqui, olha, saio daqui e vou dar uma arredondada aqui, ó. Peguei um pouquinho da tinta, pouquíssimo, vou dar uma arredondada aqui, ó. E vou acertar. Aqui eu estou seguindo, gente, o desenho desse bolinho, tá? Então, tudo que eu tô fazendo aqui é o que eu estou vendo ali, ó, na minha foto de referência, tá? Acerto aqui com o marrom, lavo o pincel. Como eu acertei aqui, diminuí, porque na hora a gente acaba acrescentando, né? Eu vou só acertar, é fininho isso aqui, tá? Aqui eu estou com palha e saio daqui, olha, daqui juntinho desse pedacinho. Olha, eu venho, venho, venho também aqui. Mas veja que ficou, olha, um pinguinho do marrom aqui, ó, tá? Que eu ainda vou acertar. Com esse palha ainda, eu começo um outro daqui. Bonitinho, né? Viu como é paciência mesmo, precisamos ter? Ó. Entre essas linhas, é uma linha, né? Que eu fiz aqui, eu vou acertar, mas também deixo dar uma descansadinha. Porque se eu faço agora, não vai adiantar, né? Porque a tinta se mistura e eu não consigo. E o patinho tá de olho, vocês já observaram, né, gente? Que o patinho tá de olho aqui dentro, né? Eu deixo aqui tudo secar um pouquinho, né? 100% não, porque eu venho terminando esse bolinho, essa florzinha, com esse marrom puro. Aqui, esse cantinho aqui, olha, eu estou sujando com o marrom, mas eu vou passar o terra queimada nesse pedacinho aqui. Vou passar o terra queimada nesse pedacinho, vou passar o terra queimada nesse pedacinho, ó. Daqui para baixo, eu vou passar o terra queimada, tá? Ó, passo, eu vou fazer umas manchinhas aqui, não tem problema não. Então, nesse pedacinho aqui para baixo, eu passo terra queimada e volto para te mostrar como eu vou fazer nessa parte de cima, tá? E aqui em todo esse pedaço, ó,
vou passar o pingo apenas, do terra queimada, tá? Pincel super leve, tá? Fiz essas manchinhas aqui com o marrom e venho com o terra queimada, tá? Aqui terra queimada, daqui para baixo terra queimada, pincel sujo, tá? Olha aqui ao redor do bolinho, eu deixo com essa tinta branca, porque aí não me atrapalha fazer o acabamento daqui. Passei o terra queimada nos lugares que eu te falei, com o marrom, clareador já sujo do marrom, de terra queimada, porque eu vou passar aqui, a lateral de frente um pouquinho mais claro, tá? Olha, diferente daqui que eu ainda vou sombrear mais. Aqui eu estou com o marrom e agora eu vou trazendo esse, ó, clareador completamente sujo ali, tá? Eu vou aqui, ó, trazendo esta tinta para cima do terra queimada, tá? Então veja que fica a diferença, né? A parte de cima mais clara e a parte de baixo mais sombreada, porque eu vou sombrear também esses cantinhos aqui um pouquinho mais. Veja que eu espalhei bem o marrom com o terra queimada, deixando essa parte aqui de cima um pouquinho mais claro. Esses pedacinhos que estão ficando tem que ser com pincel, né, bem pequenininho. Esse fundo dessa caixinha é branco, tá? Branquinho mesmo, mas eu é que resolvi agora fazer esse tomzinho aqui, tá? E aí é opcional, gente, tá? Aqui é conforme a sua vontade, tá? Então, essa caixinha não tinha nada dentro, vazia. Também eu resolvi jogar esse bolinho aqui dentro. Aqui, ó, vou jogar. Essa parte aqui do fundo foi interrompido, por isso ela precisa ser mais sombreada, tá? Olha, com esse pincel aqui, esse pincel número 8, mas se você trabalhar com cuidado, você consegue, tá? Olha, deixei ali o pedacinho, né, pra fazer meu bolinho. Aqui eu estou com uma tinta preta, porque eu preciso dar uma profundidade aqui, gente, olha, tá? Aqui tem uma profundidade, aqui tem uma sombra, tá no fundo. E eu preciso. Mas se você não quiser fazer isso que eu estou fazendo aqui, aí você pode, caso você goste, né, claro, deixa branquinho, que a cor dela realmente é branquinho. Nessa parte mais profunda, eu escureço mais. Nessa fica menos, tá? Então, olha. Então, como eu disse, caso você não queira passar esta cor, fazer o que eu estou fazendo, não tem problema. Deixa ela branquinha, porque ela realmente é branquinha. Isso aqui é invenção aqui da minha cabeça, tá? Artesão é assim, né? Muda tudo em tempo recorde. Aqui eu vou fazer com o pincel pequeno. Venho com esse pincelzinho também, número 0, porque eu vou escurecer essa partezinha aqui, ó. É a que está atrás dele, é mais sombreado. Então, passei o terra queimada, como você viu. Agora eu vou sombrear isso aqui, tá? Clareador, que aqui já tá sequinho, não tem problema, era assim mesmo que eu precisava, porque
Se eu ficar passando tinta sobre tinta, eu não consigo, tá? Tem que esperar mesmo secar. Daí, lembra que você tá sobre a tinta branca. Pincel lavado, água limpa, com esse pingo ainda de pincel, eu vou aqui arrumar essa florzinha. Venho aqui também. Tá ralinha, tá? Olha, pego aqui, ó. Pode ver que sobe, faz até uma bolinha. Quando eu chego aqui, eu não espalho toda essa tinta aqui pra cima. Veja que eu venho, ó, arrastando essa tinta aqui, tá? Faço a mesma coisa aqui. Opa, não veio nada. Tinta branca, pincel número 0 da Condor. Esta aqui eu vou clarear só aqui, tá? Um pouquinho. Não clareio ela toda. Esta aqui, eu passo mais porque ela está sobre esse pedacinho. Aqui só na pontinha. Eita, aqui eu tenho que vir com pincel de contorno, gente. Que é mínimo, tá? Aqui. Não cubro todo esse cinza lunar. Deixo um pedacinho aqui embaixo. Aqui também, ó, tá? Passo a tinta na parte da bordinha dela e arrasto ela para aqui, tá? Aqui eu venho depois com o pincel de contorno acertando, né? Porque vai precisar. Lavo esse pincel, volto com esse pinguinho de pincel. Estou com o siena natural. É um miolinho pequeno. Um pouquinho aqui do clareador. Faço uns detalhezinhos aqui. Pequeno. Ó. Na pontinha desse detalhe que eu fiz, faço uma bolinha, encosto apenas o pincel, vizinhos pelo meio, lavo o pincel com o amarelo canário sobre essa bolinha, com o sépia sobre o siena.
vendo, ó? Vou manchar esse siena com o sépia aqui, tá? Ó, veja que tá ficando manchadinho. Se você preferir, você pode até fazer com o sépia aqui, ó. No lugar que eu fiz esse, faz com o sépia. Com esse pincel magrinho. Vou clarear aqui um pouquinho. É o mínimo, tá? É o mínimo. Aqui é marcadinho. Clareio aqui também, só um pouquinho. Marrom café. Detalhe aqui. Detalhe aqui. 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 Mínimo de tinta, espalho bem. Aqui. Pincel número 2. Eu vou acertar aqui esse marrom. Com o pincel sujo ainda do marrom, sigo com terra queimada. Aí, olha, eu já pego aqui, ó, veja, ó, o que eu vou fazer, ó, como eu venho, ó, tá vendo, ó, com o pincel enviesado aqui, nada de tinta, tá? É o mínimo de tinta, ralinha aqui só, que se bater do tecido puro, tá até riscado ela escorrer, tá? E veja, ó, ela vem assim agora. Com esse pingo de tinta ainda vou acertar aqui. Aqui é redondinho. Deixei para fazer agora, né? Senão podia borrar com a tinta que eu passei aqui no fundo da caixa. Então, ó. Esse é o pincel número 2. Aqui é a sombra da caixinha, que é normal. A profundidade que a gente sempre dá e a sombra dele, tá? Eu vou acertar aqui. Com esse pincel ainda, com a tinta preta, bem pouquinho, a tinta está voltada para o lado do bolinho. É o mínimo, tá? E eu venho, ó, do ladinho do pincel,
É um nada mesmo aqui de tinta, tá bom? Acerto aqui. Viu que eu dei uma borradinha aqui, mas como eu ainda vou terminar a caixinha, lavo o pincel com o marrom café. Passo agora que é para ele secar e ficar bem apagadinho. E é um bolinho de chocolate, nós vamos brincando aqui com ele, tá? Vai ficando assim mesmo, manchadinho. Manchadinho lá, manchadinho cá. Aquele pincelzinho número 2 zeros para contorno, eu vou reavivar esses, tá vendo, ó? Detalhezinho, reavivo esse aqui porque é clarinho, reavivo tudo aqui. Eu não ponho tinta branca aqui, é só o palha. Vou deixar agora aqui tudo secar. Termino de fazer esse bolinho, mas eu sinto falta de um avermelhadozinho aqui. Então, o que eu fiz? Uma misturinha do marrom café com um pouquinho do púrpura. Porque o chocolate, quando é um chocolate de verdade, né? Sem muita mistura, ele tem um tom meio avermelhadinho. E ficou bem bonito, olha, esse marrom café com o púrpura. Porque aqui eu vou fazer, olha, uma separaçãozinha, né? Desse fundo para esse bolinho. Mas olha, é o mínimo mesmo, tá? Veja que é pouquinho, eu apenas estou reavivando aquela marca que ficou agora com esse tomzinho. Veja que ficou realmente bem bonitinho. Eu vou fazer aqui, olha, também. Lavo o pincel com o terra queimada, eu vou mínimo também, olha, eu vou sombrear aqui um pouquinho. Bem pouquinho. Aqui eu estou com o pincel número 2, mas é legal aqui até um pincel menor, tá? Aqui. Com a tinta branca e esse pincel pequenininho, eu vou dar uma contornada nesta florzinha, porque aqui já está seco, tá? Então, ó, esse contorno sobressai sobre a tinta seca. Como eu falei, é uma florzinha simples, pequenininha, é até uma metade de uma flor aqui, tá? Nem é uma flor inteira. É pequenininho mesmo, gente, isso aqui. E vou contornar toda essa florzinha. Desse jeito, tá? Ó. Viu que não é nada difícil, né? Aqui só vou dar uma clareadinha. Todos esses detalhes com o areia, ou desculpa, com o palha, eu vou reavivar, tá? O pingo de tinta. Porque eu reavivo esse palha aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Vamos reavivar aqui. Sem sujar esse que eu passei agora, né? Vou reavivar aqui, cuidado com a ponta do pincel para não ter muita tinta.
que a gente pensa que não, porque o pincel é pequenininho, mas ele também carrega bastante tinta. Não lavo ele agora, apenas eu limpo, para não ficar tinta demais aqui, tá? Vou acertar aqui. E veja a finurinha disso. É uma linha de costura, tá? Como se você pegasse uma linha de costura e colasse aqui. Onde tiver palha que eu tenha passado da primeira vez, eu vou passar agora também, tá bom? Essa caixinha, ela de metal, por dentro ela é toda clarinha, mas eu resolvi fazer isso aqui que é para combinar com o meu bolinho aqui dentro, tá? Mas se você não gostar, você pode mudar de cor, deixa ela branquinha, deixa o bolinho aqui dentro mesmo, só precisa ter a sombra, né? Porque ele está numa base. Então, quando ele está numa base profunda, há necessidade de dar uma profundidade, tá? Eu ainda venho aqui marcando bonitinha a parte do fundo, né? Como aqui. Mas, então, gente, é isso. Bom, espero que você tenha assistido o meu vídeo, que tenha gostado. E se gostou, deixa o seu like, compartilhe ali, né, com alguém. Sempre tem lá um alguém aguardando, né? Você, tá? Viu que eu fiz tudo de forma simples, que é para você que está aí começando a pintar tecido agora, realmente você consiga fazer, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, um restinho de semana abençoada para todos nós.